Hoje falaremos sobre a figura de Teodomiro Carneiro Santiago. Como ocorreu com Venceslau Braz, é extensa a biografia e uma biografia muito importante dessa figura gigantesca do nosso passado. E eu vou dividir em duas partes. Iniciando hoje, nós vamos comentar o seu nascimento, seus estudos preparatórios e as suas primeiras atividades. E deixaremos para uma segunda parte outros assuntos sobre Teodomiro e concluirmos a biografia dele. Bom, Teodomiro Carneiro Santiago nasceu em Itajubá no dia 1º de dezembro de 1882 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 25 de outubro de 1936. Aí, sobre o seu nascimento, tanto com relação às datas e com relação ao local, há sempre aquelas divergências. Por exemplo, com relação ao local, falei que nasceu em Itajubá, porque o local onde ele nasceu pertencia ao município de Itajubá. Posteriormente, com a emancipação do município de Maria da Fé, aquela região onde Teodomiro Santiago nasceu passou a pertencer a Maria da Fé. Então, fica aquela dúvida: Teodomiro é mariense ou é itajubense? Ele nasceu mais ou menos naquele vale do Sabarazinho, na região do Sabará, ali no Ano Bom, exatamente na divisa entre Itajubá e Maria da Fé. Então, onde ele nasceu, repito, pertence atualmente ao município de Maria da Fé. Então, se quiserem, podemos dizer que Teodomiro Carneiro Santiago era mariense. Com relação à data, eu falei 1º de dezembro de 1882. Não sei porque, se foi engano, não, uma grande figura política que tivemos aqui, um grande escritor, fez um levantamento sobre a vida de Teodomiro Carneiro Santiago. Eu me refiro a Antônio Martins Ribeiro. Antônio Martins Ribeiro, natural de Cambuquira, elaborou um trabalho chamado Polianteia. E essa Polianteia, em suma, abordava todos os detalhes da vida de Teodomiro Santiago. Foi aproveitada por vários autores, vários livros, vários monumentos até, e lá é difícil explicar o motivo. Ele colocou que Teodomiro, vejam bem, nasceu no dia 30 de novembro de 1882. Olha que confusão. 1881, desculpe. 30 de novembro de 1881. Não sei por que ele colocou. Vejam bem, até o ano que ele nasceu, em 1882. Colocar 1881. E a data 30 de novembro, quando oficialmente Teodomiro nasceu no dia 1º de dezembro. O professor Armelin falava muito que o pai dele, o coronel João Carneiro Santiago Júnior, tinha um relógio grande no bolso. Antigamente era muito como não existia relógio de pulso, era mais um relógio no bolso, um bolso na frente da calça. E ele puxou o relógio, conhecido como Patek Philippe, e viu que já passavam de meia-noite. Consequentemente, não era mais dia 30 de novembro, e sim dia 1º de dezembro. Então, ele quem foi o defensor de garantir que o nascimento de Teodomiro foi no dia 1º de dezembro de 1882. Faleceu no Rio de Janeiro em 1936. Vejam bem, faleceu no dia 25 de outubro, quase quando ia completar mais um aniversário. Então, Teodomiro tinha 54 anos, muito novo, quando faleceu no Rio de Janeiro, eu repito, no dia 25 de outubro de 1936. Já falamos, era filho de João Carneiro Santiago Júnior, Coronel Carneiro Júnior, e sua mãe chamava-se Lucinda Carneiro Santiago, Dona Lucinda. E Teodomiro teve 8 irmãos. Eu só vou salientar, ele tinha 8 irmãos, dos quais nós tínhamos
5 mulheres e 3 homens. E uma das moças, uma das senhoras, foi casada com o nosso Venceslau Braz, a Dona Maria, irmã então do Teodomiro. Então vejam, Venceslau e Teodomiro eram cunhados. Venceslau casado com uma irmã de Teodomiro Santiago. Então esses são os detalhes principais sobre o seu nascimento, essa divergência entre o local de nascimento, como digo, pertence a Maria da Fé, fazenda do Sabará, uma fazenda enorme que a família possuía naquele local, e também a divergência com relação a essas confusões de data de nascimento, provocadas, repito, basicamente por um livro do nosso Antônio Martins Ribeiro. Com relação à sua formação, vejam, Itajubá naquela época ainda era muito deficiente na parte de ensino. Teodomiro aprendeu a ler, a escrever e desenvolveu mesmo até a própria literatura dele com professores particulares aqui em Itajubá. Professores de alta linhagem, professores selecionados pela família, e ele então pôde se desenvolver intelectualmente de uma maneira bastante proveitosa. Mais tarde, terminado esses estudos preparatórios, que foram particulares, ele ingressou no Ginásio Mineiro de Barbacena, onde completou o seu estudo, vamos dizer assim, naquela época, vamos dizer, o ginásio. Mais tarde ainda ingressou, então, na Faculdade de Direito de Belo Horizonte. Vejam bem, Minas Gerais já tínhamos como capital, como parte central, Belo Horizonte, já tinha saído de Ouro Preto. E essa faculdade, uma faculdade famosa, que congregava toda a população em volta, os estudantes em volta, essa faculdade então passou de Ouro Preto e foi para Belo Horizonte. É conhecido como Faculdade Mineira de Direito. E ali o Teodomiro Santiago fez o primeiro ano de Direito. Primeiro ano, com muito êxito, com bastante conhecimento, que ele era tido como muito estudioso, já dominando vários idiomas. Consta que ele conhecia muito bem o latim e também falava correntemente o francês. Então ele ingressou na Faculdade de São Paulo, aquela tradicionalíssima faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, para completar o curso de Direito. Não era efetivamente o desejo de Teodomiro, pelo que nós deduzimos, pelo que nós lemos, se formar como em Direito. Ele mesmo consta em vários documentos que não era o ideal dele ficar defendendo facínoras, criminosos, ir numa banca para defender figuras nitidamente criminosas. Muito menos não tinha aptidão para o juizado, para a promotoria, para ser despachante. Não, ele comentava que não tinha essa vocação para esse destino. O destino dele estava marcado, era a aprendizagem, o ensino, voltado mais para isso. Ele preocupava muito com a juventude aqui, a exemplo do que aconteceu com ele, que teve que ir para Barbacena para completar seus estudos. Via que os jovens aqui desamparados, particularmente aqueles mais pobres, que não tinham condições de estudar fora, e aquilo calava muito fundo em Teodomiro. Ele sentia aquilo, achou que Itajubá merecia ter, primeiro, um ginásio à altura de Itajubá, que estava crescendo, e depois até um curso superior. Então não foi sem nenhum motivo que ele sentiu a necessidade de fundar um ginásio aqui. Vejam bem, ele ainda estava estudando, fazendo Direito lá em São Paulo, e paralelamente trabalhou para que os familiares da dona Lucinda, da senhora mãe dele, ajudassem e colocasse disponível um prédio enorme, um sobrado enorme que existia, onde atualmente está o edifício Eulálio Pinto, um casarão muito grande, muito confortável, vamos dizer assim, para aquela época, e ele, vejam bem, conseguiu transformar aquele casarão no ginásio de Itajubá.
Então, ali foi o ginásio de Itajubá que ele conseguiu fundar. E, com isso, ele convocou alguns professores e ele próprio, nas férias, nos dias de dispensa, vinha aqui em Itajubá para acompanhar o trabalho no ginásio de Itajubá. O primeiro diretor do ginásio foi o professor Belarmino de Menezes, famoso aqui também, muito conceituado, e dando organização ao primeiro ginásio fundado aqui em Itajubá, graças à ação de Teodomiro Santiago. É uma coisa curiosa, é o seguinte, quem ajudou muito Teodomiro foi a dona Lucinda, a senhora sua mãe, Lucinda Guimarães Pereira Santiago. Porque a dona Lucinda, ele socorria a dona Lucinda, pedia à mãe para entrar em contato com o pai, que era um senhor austero, muito justo, muito rigoroso, para conseguir alguns eventos, algumas coisas, particularmente a parte financeira. Era a dona Lucinda intermediária do Teodomiro junto ao marido, para que ele ajudasse ao Teodomiro nas seus grandes marcos, suas grandes intenções. Então, o ginásio de Itajubá progrediu bastante, e só não progrediu mais porque, infelizmente, o professor Belarmino de Menezes morreu 3 anos depois de ter assumido a direção do ginásio. E, com isso, o nosso Teodomiro teve que, uma vez formado, formou-se lá em advocacia lá em São Paulo, retornasse aqui e assumisse a direção do ginásio de Itajubá. Então ele esteve, mas também Teodomiro não ficou muito tempo na direção, porque o Venceslau Braz, assumindo a presidência de Minas Gerais, vamos dizer, sendo governador de Minas, pediu que Teodomiro fosse trabalhar com ele lá em Belo Horizonte. Teodomiro não pôde recusar e teve que ser secretário do Venceslau Braz. E mais, secretário de Finanças. Então, teve que passar aqui a direção do ginásio de Itajubá ao Olinto Carneiro Vilela. Então, quem deu continuidade ao ginásio aqui foi Olinto Carneiro Vilela. Bom, então aí Teodomiro foi para Belo Horizonte como secretário de Finanças. Eu falava secretário particular, mas era secretário de Finanças do governador de Minas, presidente de Minas Gerais, se quiser, o governador de Minas, que era Venceslau Braz. Veja bem, ele até comentava, eu estou com a faca e o queijo na mão aqui para desenvolver em Itajubá, que ele ainda não estava satisfeito, queria ainda fundar uma escola de maior expressão aqui em Itajubá. E uma vez estando lá em Minas Gerais, ele conseguiu que uma área fosse de João José Renault, uma área grande, na altura, onde tem a escola de horticultura, a antiga escola de horticultura, uma área muito grande ali, conseguiu desapropriar aquela área para criar ali um instituto que promovesse a formação daquelas crianças carentes, aquelas crianças pobres. Vocês veem o espírito de Teodomiro sempre voltado para os pobres, para as crianças menos válidas que estavam jogadas aqui. Ele sentia aquilo, a mão de obra que estava sendo jogada fora, vamos dizer assim, sem ter um recurso. Então ele sonhava em fazer uma escola de formação de especialistas em vários setores, alfaiataria, sapataria, enfim, até música e vários outros setores, ferraria, selaria, então carpintaria, então em vários setores especializados para deixar o jovem capacitado a no futuro ter uma brilhante carreira. E então lutou, batalhou e, como eu falei, conseguiu uma área ali que pertencia a um sítio enorme que tinha João José Renault ali, conseguiu uma determinada área para fundar ali um instituto. E deu um nome de Instituto Dom Bosco,
porque o Instituto Dom Bosco, se observar, se analisar a história de quem foi Dom Bosco, foi uma figura exatamente voltada para isto, para a especialidade das crianças mais carentes e dar-lhes uma formação profissional. E não foi outra a intenção de Teodomiro. Conseguiu lá fundar o Instituto Dom Bosco e, com isso, desenvolver a formação das crianças. O Instituto Dom Bosco, como eu falei, se analisar quem foi Dom Bosco, vão concluir que ele foi um idealizador também na Itália, na formação de jovens italianos. Então, o nome foi bem colocado desse instituto. Era um evangelizador salesiano que cuidava, como eu repito, da formação profissional desses jovens desamparados. O primeiro diretor do Instituto Dom Bosco foi o professor Sócrates brasileiro, e por aí outras figuras de grande nome estiveram à frente do Instituto Dom Bosco, que adquiriu um certo progresso. Mas eu sei que, contrariando o Teodomiro, embora ele tivesse que respeitar essa decisão, o Instituto Dom Bosco foi extinto. Não ficou muito tempo, foi logo extinto, e foi criada a Escola de Horticultura, a Escola de Horticultura, e que se desenvolveu naquele local. E mais tarde até o colégio, chama Colégio Agrícola, não é? Atualmente é uma escola estadual Venceslau Braz. Então, com isso, ele desenvolveu, mas já no setor agrícola, a formação dos jovens, dos adolescentes, nesse sentido. Então, era isso que nós queríamos falar hoje, e vamos deixar para a próxima reunião falar outras atividades de Teodomiro, notadamente, como não poderia deixar de ser, a fundação da Unifei, da Universidade Federal de Itajubá. Foi o grande marco da sua vida. Vamos falar também na próxima sessão sobre a sua prisão e a sua deportação para Portugal. Sabe que Teodomiro foi expatriado do Brasil, foi para Portugal devido a problemas de ordem política. E vamos também falar do traslado, do retorno do corpo de Teodomiro, dos restos mortais de Teodomiro, lá do cemitério, como eu falei, São João Batista, onde ele foi sepultado, para Itajubá. Então, basicamente, iria citar hoje para todos e deixar para a próxima reunião falarmos a respeito de outros assuntos muito pertinentes, muito interessantes sobre Teodomiro. Muito obrigado pela atenção.